É o Daniel, vamos lá. Daniel. Boa tarde, camaradas. Eu queria saber do Yancy qual o papel das eleições, da participação dos partidos comunistas, socialistas nas eleições, principalmente esse ano. Tipo, o que representaria conseguir cargos de deputado ou até mesmo o Senado, não sei. Porque eu já vi ele falando que a revolução não vai se dar pela eleição burguesa. E outra dúvida também é quando sai a segunda parte do episódio sobre o Laos. Valeu! Ó, lá os dois vai sair, eu prometo que eu faço antes de eu morrer. Isso é uma promessa que eu faço de pés juntos. Mas boa pergunta a respeito das eleições, né? Porque nós estamos vendo candidatos dos partidos marxistas-leninistas, né, PCB e UP, se lançando agora. E aí a questão é possível implementar o comunismo ganhando eleições? Não. Inclusive, se não me engano, o próprio Gabriel Colombo respondeu isso. Não é possível. Só que nós utilizamos as eleições, por exemplo, eleições para a presidência da República, para demonstrar o nosso projeto, para usar como agitação e propaganda, para ocupar esse espaço, tradicionalmente do debate burguês, para conseguir fazer com que o nosso projeto seja visto pela classe trabalhadora. Porque a gente tem que usar todos os mecanismos possíveis para chegar nas pessoas. Tudo está ao nosso desfavor. E aí, isso quer dizer que a gente não quer ganhar as eleições? Claro que quer. Claro que quer. Ter um deputado, um senador comunista seria fantástico, porque isso também propulsiona as nossas ideias a um novo patamar. Isso já aconteceu? Já. Antes do golpe de 64, nós tivemos vários episódios de parlamentares do PCB, Partido Comunista Brasileiro. Inclusive, o próprio Carlos Marighella. Para quem não sabe, o Carlos Marighella foi deputado também, venceu as eleições. Só que, novamente, depois da ditadura militar, o movimento comunista como um todo no Brasil toma um baque que ele só está se recuperando agora. Mas aí, quem sabe, a gente consegue reestruturar o PCB e a UP, a ponto de reestruturar o PCB e estruturar o UP, a ponto da gente conseguir cargos como deputado federal, estadual, etc. Última questão aqui, queria perguntar também o que o Ian acha de comunistas concorrendo às eleições burguesas, porque do pouco que eu sei, geralmente as revoluções, vocês buscam em última instância a revolução, né? E as revoluções elas ocorrem geralmente quando a institucionalidade burguesa chegou no limite em termos de poder foder com o trabalhador, né? O trabalhador já tá de saco cheio, os caras se unem e botam pra fuder e tomam tudo. A partir do momento que começa a eleger comunistas e eles começam, através da máquina estatal, a aliviar um pouco pro lado do trabalhador, a gente não acaba se distanciando dessa possível revolução? Não seria melhor tentar se organizar por fora de uma vez, enquanto porque é só questão de tempo, né? Se deixar do jeito que tá, é só questão de tempo até chegar nesse ponto sem retorno. Então se organiza por fora. Qual o sentido de comunistas concorrendo à eleição? Eu respondi isso de maneira parcial já, né? O nosso grande foco nas eleições é fazer com que o nosso projeto seja visto pela classe. E a gente acha muito improvável que algum dia partidos marxistas-leninistas, ostensivamente comunistas, com uma linha comunista bastante rígida, ganhem amplo espaço no parlamento burguês. Isso é muito improvável. Porque o parlamento ele sempre foi povoado pelos representantes da classe dominante que os colocam lá. Porque a gente sabe, gente, que quem tem a possibilidade de chegar à posição de deputado federal, geralmente tem um financiador. Financiamento de campanha, financiamento de maneira direta ou indireta, né? Porque tentou se cercear as doações de campanha por parte de empresas e tal. Mas a maior parte das pessoas que estão lá foram colocadas lá com pesado financiamento da burguesia. As pessoas que conseguem romper essa barreira de maneira popular, lutando, fazendo trabalho de base, são minoria ainda. E enquanto houver capital, enquanto houver burguesia, a dinâmica vai continuar sendo essa. Porque o poder econômico da burguesia também dá um poder político imenso para essa burguesia. E esse poder político, ele é representado pelos parlamentares que representam a burguesia. Quer ver um exemplo? Para vocês verem como isso não é conspiratório, tá? E vocês podem verificar. Existe o Renova BR. Você conhece o Renova BR, Petri? O Renova BR é uma escola que se coloca como uma escola formadora de novos políticos. A Tabata Amaral foi aluna do Renova BR. O polícia maluco, esqueci o nome dele. O senador Alessandro Vieira, o polícia maluco, ele também é do Renova BR. A Marina Eloa é do Renova BR. É uma escola que forma politicamente as pessoas e que tem uma fachada de ONG.
para renovar a política e melhorar o Brasil para todos. O que é na prática? É um think tank financiado pela Somos Educação, pelo Eduardo Mufarrege, e o cara, quando ele tá entre os dele, ou seja, entre os acionistas, entre os burgueses, entre as pessoas envolvidas diretamente com esse tipo de mercado de educação, por exemplo, ele fala para que o Renova BR existe. Nós temos que colocar pessoas que entendam dos nossos problemas no parlamento. Eles falam isso de maneira explícita, gente. A ideia é fazer com que não só essas pessoas se formem politicamente para defender interesses liberais, explicitamente, como botar essas pessoas em contato com representantes da burguesia para financiá-los. Então, não é incomum no Renova BR os alunos que se destacam participarem de vernissagens e participarem de brunches e de almoços com a burguesia, com representantes da classe dominante, que, por sua vez, os financiam na campanha para colocá-los no parlamento para representar os interesses dessa própria burguesia, gente. Então é isso, eles respondem aos interesses de quem os colocou lá. Isso é a maior parte dos parlamentares. Isso que a gente chama de centrão, não é o centrão, é o direitão. É quem representa a classe dominante, sabe?